olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Ela vive num mundo encantado. Passa o ano inteiro em meio a bonecas, carrinhos de brinquedos, bichinhos de pelúcia. Isso para levar alegria e espalhar o amor. Eu tenho a honra de receber aqui no Trajetória a Marlene Goulart, a Mamãe Noel de Araxá, idealizadora e fundadora do Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis, uma organização sem fins lucrativos que atua na cidade desde agosto de 1998. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Fica conosco, vem se emocionar com essa história. Dona Marlene, pedindo para a senhora se apresentar. Onde que a senhora nasceu? Foi em Araxá mesmo? Como que era a família que a senhora foi criada? Olha, eu nasci em Araxá, né? Pelo menos nas mediações aqui, porque a gente morava em fazenda, né? Quando eu tinha 4 anos, minha mãe separou do meu pai, porque por causa de bebida, sempre dá um problema, né? E acabou que tiveram que separar. E nós fomos morar com meus avós, tá? Nós éramos 4 irmãos, né? A senhora é primeira, segunda, caçula? É a segunda. Mas eu por exemplo, tive, assim, um probleminha de morar em várias casas, né? Sabe, eu tive, assim, com 4 anos, quando minha mãe separou do meu pai, eu devia ter uns 5 a 6 anos, eu fui morar com uma tia em Barretos. Depois eu voltei, morei com outro tio também em Barretos. E aqui em Araxá, por exemplo, eu morei com vários tios. Teve a minha bisavó, que até era minha madrinha, e foi assim, eu tive assim várias casas em que eu morei como se fosse minha, né? Era comum, né, antigamente, né? Eu sempre buscar tinha, apoio, né? Sempre tinha esse apoio da família, né? Eu, por exemplo, antes de tudo isso, com 8 anos de idade, eu então trabalhei na casa dos fazendeiros, sabe? Do dono da fazenda, que ele era casado, tinha esposa, e eu trabalhei na casa deles, né? Eu tinha 8 anos nessa época. E desde essa época, com 8 anos, a minha mãe então já pegava o dinheiro para ajudar na nossa manutenção das despesas. Ajudar na manutenção. E nunca mais eu parei de ajudar ela, assim, né, nessas ocasiões, assim, né, sempre trabalhando e ajudando ela por causa dos outros que eram mais novos também, né. Mas foi, assim, uma época difícil, mas que ajudou bastante, né. Falo que se eu não tivesse começado assim, a trabalhar tão cedo, talvez eu não tivesse tanta disposição hoje, né? Que a gente então criou naquele ritmo de responsabilidade, né? Responsabilidade de ajudar, né? Em casa. Talvez eu não tivesse hoje essa disposição de trabalhar. Avançando mais um pouquinho aí. Adolescência, juventude, o que a senhora teve assim, de marcas importantes, que mais formaram, né, a pessoa que a senhora é hoje? Pois é, menina, eu acho que foi tudo muito normal, tudo comum, né? Eu trabalhava muito, ajudava em casa e sempre tive esse dom de ajudar as pessoas. A minha tia, por exemplo, que eu morei com ela várias vezes, né?
ela então contava muito comigo para tudo na casa dela. Eu era novinha, mas eu tinha muita responsabilidade e ajudava ela muito a olhar as crianças, que ela tinha 6 filhos, né? Então eu ajudava muito ela nessa parte, sabe? Então foi assim, eu fui crescendo com responsabilidade, meu avô era muito severo com a gente, graças a Deus, né? Então foi indo, a gente se envolveu assim no caminho do bem, né? Graças a Deus. É. Né? E casamento? Que ano que a senhora se casou? 1971. Como que foi que a senhora conheceu o marido? Foi no trabalho, como fosse a Fiat lá naquela época. Concessionária? Concessionária. E ele começou a trabalhar também e a gente conheceu aí, nessa época. Já está há quantos anos de casada? 50. Pouquinho tempo, pouquinho quilo de sal junto. Pois já é uma época que, assim, um tempo bem razoável, né? Graças a Deus, né? O que a senhora acha que é o segredo, assim, para manter um relacionamento tantos anos, dona Marlene? Olha, eu acho que é muita paciência, né? A gente tem que entender o outro lado, né? Eu falo muito que a gente precisa de ver assim, nas pessoas as qualidades, não os defeitos, né? Se a gente for procurar nas pessoas defeitos, a gente vai achar bastante, né? Então a gente precisa procurar nas pessoas as qualidades, né? Porque todas as pessoas têm muita qualidade, muitos defeitos, né? Então as qualidades às vezes até mais, né, do que os defeitos, né? A senhora é mãe de quantos filhos? 3. 3. E como é que nasce aí nessa família essa solidariedade, essa necessidade que a senhora sentiu de olhar para outras famílias e ajudar outras famílias? Como é que nasce dentro do contexto de vocês? Sim, antes de começar com os brinquedos, eu tive assim, outras experiências, né, de ajudar. Eu fui naquela época era o Big, aqui em Araxá. Eu fui lá, conversei com o superintendente e ele me autorizou a pegar verduras, aquelas verduras que ainda estavam boas para usar, mas que não servia mais para vender. A dona de casa refuga, né? Então eu comecei a pegar, né, no supermercado. Eles me ligavam, falavam, tem hoje, pode vir buscar. Eu ia lá e pegava e levava nas casas de sopa, sabe? E pão também, o pão amanhecido eles me davam. Então eu levava as casas de sopa, levava lá para o Bom Samaritano, onde tinha uma instituição assim, que tinha gente que necessitava, então a gente levava, sabe? Uhum. Como é que nasceu a ideia dos brinquedos, lá em 98? Né? Foi em 98 que a senhora começou. Foi. Como é que foi que a senhora... E como é que foi a iniciativa, né? Qual foi o primeiro brinquedo? Como é que foi a ideia? Como é que foi o primeiro brinquedo ali na prática? Nossa, eu já estava distribuindo a cesta, aí veio na minha cabeça naquele momento a mexer com os brinquedos. Porque eu comecei a perceber, assim, parece que a hora que a gente às vezes liga, né, naquilo, no momento eu via as crianças agarradas na base da mãe, né, descalço, né, assim, roupinha toda rasgada. Eu vi que, falei, gente, aí lembrei, eu falei, gente, essas crianças não devem ter nenhum brinquedinho, né? Porque se não tem roupa, não tem um sapatinho, não tem alimento em casa, como então vai ter um brinquedinho, né? Foi nesse momento foi que surgiu aquilo ali, né? E eu então cheguei em casa e eu telefonei para algumas amigas que tinham criança e pedi, expus, né, para elas minha ideia e falei que queria então estar distribuindo brinquedo no Natal, né? Então aí elas começaram a me dar brinquedo, né? Eu ganhei assim também alguns brinquedos. Naquela época tinha essas lojas de importados, mais baratinho. Muitos anos atrás você não vai lembrar.
Então era baratinho, tinha R$1, mas eram uns carrinhos bonitinhos, né? Eu comprei um pouco também, né? Então eu terei 400 brinquedos, sabe? Então aí, como eu já frequentava as casas de sopa, né? Levando as coisas, eu então mandei para 4 casas de sopa, 100 para cada um, sabe? Então eu achei aquilo assim uma glória, né? Levar 400 brinquedos naquele ano. Aí passou esse ano, quando foi no ano seguinte, já foram 1000. Cada ano aumentou um pouco e foi crescendo dessa forma, porque um falava para o outro, né? Foi até chegar assim numa dimensão maior. E foi assim que foi crescendo, sabe? A média hoje era 20.000 brinquedos que a gente estava ano. Por ano, A questão da credibilidade, né? Porque as pessoas acreditaram no projeto. Porque um projeto que não conquista a credibilidade das pessoas, não cresce como o hospital cresceu. É porque a gente sempre teve muita transparência em tudo que a gente fazia, né? E a gente sempre teve a ideia de quando mostrar na televisão, para as pessoas ter certeza que a gente estava empregando bem aquilo que eles estavam passando para a gente, sabe? Como se fosse uma prestação de contas. Uma prestação de contas que a gente fazia assim, para mostrar na televisão, né? Porque quando foi em 2003, foi a primeira vez que a televisão foi lá em casa, eu ainda fiquei na dúvida se eu ia deixar eles mostrar ou não. Depois acabei resolvendo deixar eles então fazer uma matéria, né? E essa matéria foi para Ana Maria Braga, sabe? Eles gravaram aqui, mas ela foi para Ana Maria Braga. Aí depois, depois de 2005, em Uberlândia veio aqui, fez uma matéria também, foi para o Jornal Hoje, sabe? Depois desse Jornal Hoje, estou falando em rede nacional, porque todo ano a TV Integração daqui, então começou a acompanhar a gente, desde que eles vieram a primeira vez em casa, eles começaram a acompanhar a gente até hoje, né? Então aí, depois foi para o Jornal Hoje, depois em 2008 foi quando o Globo Repórter teve aqui no Hospital de Brinquedos, né? Foi nessa época que a gente ficou muito conhecido, né, no mundo inteiro, que a Globo, né, pega, né? A gente ficou conhecido, recebemos assim e-mail de muitas partes do mundo, né? Todo lugar mandou, a gente tem eles guardados até hoje. Então, foi assim, a gente as pessoas foram acreditando na gente porque a gente sempre foi muito transparente, sabe, com tudo que a gente recebia, a gente doava, né? E não era só, né, era roupa, né, tinha muitas outras campanhas, Ju. Outras campanhas, né? Então foi assim, cresceu dessa forma, sabe? E cada vez mais as pessoas foram acreditando e a gente foi passando para as pessoas aquela imagem de honestidade, né? Eu falo que a melhor coisa desse mundo é a honestidade, né? Chegou ao ponto de conquistar uma sede e sair de dentro da casa da senhora. É isso mesmo. Quando a gente pensou, a gente sempre teve esse sonho de ter um lugar porque estava crescendo muito, então a gente tinha invadido a casa toda, né? Os brinquedos, a gente tirava os brinquedos da cama para eu dormir, sabe? A gente ganhou o terreno, depois ganhamos a estrutura metálica também. Fomos ganhando as coisas, sabe, assim, né? Foi assim um trabalho também de formiguinha. Quando estava na época faltava assim o acabamento, que o acabamento fica muito caro, tinha levantado praticamente as paredes e faltava muita coisa. Nós ficamos conhecendo um empresário e ele então quis conhecer o Hospital de Brinquedo. E ele chegou, ele veio, ele foi lá na minha casa primeiro, que nessa época ainda não tinha a sede, né? Ele foi lá na minha casa primeiro e ficou impressionado. Nossa, não tinha condição mais ali, né? Não tinha mais jeito, né? Era brinquedo em cima do fogão, da mesa, para todo lado, né? A televisão ficava no meio dos brinquedos, e para ver a televisão tinha que afastar os brinquedos para poder aparecer. E quando fez
6 dias, parece. Fez uma semana que ele tinha ido lá no hospital de brinquedo, ele me ligou, tá? E me falou assim, dona Marlene, eu vou terminar a obra para a senhora. E terminou. Então aí foi 1 mês e pouco, mais ou menos, terminou, sabe? Porque, graças a Deus, se a gente fosse usar só os nossos recursos, que chegava devagar, né? A gente então não ia terminar tão rápido. Mas parece que foi Deus que mandou eles mesmo para fazer isso, né? Para terminar lá, né? Deus estava com pressa. Aquele instantinho só fez acabou essa construção. Deus estava com pressa. Hoje o hospital tem quantos voluntários? Olha, eu contei outro dia, tem acho que 18 voluntários, assim, que trabalham em casa, tem uns que trabalham dessa forma, né? Os brinquedos já foi para a aldeia indígena? Já foi para o exterior? Teve a África, né? A África, em Moçambique, na África, né? A gente deu lá desde 2014. A senhora se sente uma pessoa realizada, dona Marlene? Sim. O dia que eu descobri o câncer, que eu me entreguei nas mãos de Jesus, eu falei, eu estou prontinha para ir, né? Porque eu falei, olha, eu pensei assim, meus filhos já estão, né, todos casados, todo mundo tem a sua profissão, né? E eu falei, eu não tenho mais, ninguém mais precisa de mim, né? Da minha família, né? Então eu falei, se precisar de voltar, né, para casa, eu vou com prazer, né? Não senti esse medo, nem nada, né? Então eu fiquei assim, mesmo porque eu falo que os meus filhos, eu tenho 3 joias, que eu não sei qual dos 3 é o melhor, sabe? Que todos eles, a gente faz parte do hospital, faz parte da minha vida assim como uma bênção, né? Todos eles, né? A Mara é especial demais, né? A cantora, o Cláudio, né? Então eu acho que Jesus me deu 3 joias, né? Para eu cuidar delas agora aqui, depois quando tiver que devolver eles melhores, né? Então aí tem muito que agradecer a Deus pelos meus filhos, né? E por toda a minha família, né? Que a gente, as pessoas que entram na família, que também são, né, acompanham o mesmo ritmo da gente, né? Que o Paulo, por exemplo, o marido da Almara, é como um filho para nós, né? Porque ele é o mesmo esquema de vida que a gente tem, ele também tem, né? Então, a gente tem muito que agradecer a Deus por isso, né? Então, tem também a Maíra, né? A mulher do Totonho, a Marta, então todos, é uma família, eu tenho que agradecer muito a Deus pela minha família, sabe? Que a gente vê tantas famílias com problemas, né? A nossa família não tem problema, graças a Deus. Como é que foi a descoberta do diagnóstico? A senhora estava sentindo alguma dor? Como é que não, foi? Dor não. Eu sentia que tinha um caroço aqui, era um tumor. Esse tumor, esse câncer era muito agressivo, então o tumor cresceu muito rápido, foi para 10 centímetros, sabe? Meu Deus. Então mas aí eu falo que foi uma benção tão grande que em 6 meses, né, que eu descobri isso em dezembro, mas foi muitos exames, né, foi prolongando o tempo. Nós começamos a primeira quimioterapia foi de 18 de maio, sabe? Então aí de maio até há uns meses e pouco atrás, né, a gente então, uns 2 meses, né, porque já tem 1 mês que eu fiz cirurgia, foi feito químio, né, então foi assim uma época bem difícil, mas que passou, né, graças a Deus. E a cirurgia depois a gente fez ela, então deu tudo certo, né, graças a Deus, não tive assim, maiores problemas, né, apesar do tumor do câncer ter sido um câncer bem agressivo, mas acho que Deus colocou a mão e deu certo, né, porque agora
por exemplo, os exames pós-operatórios já não tem mais o câncer, né? A senhora ficou revoltada, dona Marlene? Não, A senhora sentiu revolta? Não, contra de jeito Deus? nenhum, não, de jeito nenhum. Eu falo para todo mundo, eu nunca pedi a Jesus para me curar. Não pedi, falei, ó, seja feita a sua vontade. Então eu estava pronta assim, se eu tivesse que voltar lá para cima, eu estava pronta também, né? E se ele quisesse que eu ficasse também, estava pronta para ficar, né? Então não tive revolta nenhuma, nem um dia eu fiquei revoltada porque eu tive um câncer, sabe? Então aí, nem susto eu não levei. Sério? Com o diagnóstico? A senhora não ficou assustada? Não, meu Mário falou, nós somos médicos, ele falou, a senhora está com câncer, eu já estava esperando. Porque um caroço daquele tamanho, né? Na mama. Então eu sabia que aquilo não era, né, coisa boa, né? Se tivesse dado benigno, que eu ia assustar. Aí que ia assustar. Mas foi bom, né? A gente teve uma experiência, né, que tinha que tirar a parte boa desse episódio aí, né, dessa enfermidade, né? A gente tem que tirar a parte positiva, né? E esquecer o resto, né? A gente está trabalhando e eu não parei de trabalhar. Esse brinquedo para mim é igual um remédio, sabe? A gente estando trabalhando com eles, a gente sente tão bem que a gente nem lembra que está doente, né? É muito bom, assim, graças a Deus tem me ajudado bastante. O que a senhora sonha, dona Marlene? O que a senhora ainda quer alcançar? Seja para a senhora, para a família, para o hospital? Olha, eu acho assim que a minha vontade, não sei se pode chamar de sonho, mas a minha vontade é de alcançar o maior número possível de crianças, sabe? Se pudesse chegar em mais lugares fora do Brasil, né, que tivesse condição de levar, né? Porque muitas vezes tem as pessoas que querem o brinquedo, eu quero dar, mas não tem como levar, né? O problema maior é esse. Então no Brasil, que eu falo que lá na África tem essa pobreza, né, essa carência que a gente vê, sabe, né? Mas aqui no Brasil também tem, né? Lá na Bahia, né, uma cidade lá da Bahia, é uma coisa impressionante a pobreza, né? No Vale de Jequitinhonha, que a gente levamos lá também, né, os brinquedos, né, levou cesta básica, levou 4 cidades lá, né? Lá onde que eu mandei lá para a divisa do Brasil com a Colômbia, né? Foram 4 aldeias indígenas, né? Essas aldeias é o que o exército que tem acesso a elas, porque não tem como outras pessoas chegarem lá, né? Dona Marlene, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez, né? De vir, a senhora em recuperação, tirar do seu tempo para vir. Eu agradeço muito, né, a vocês de ter lembrado, né, da gente, né? Porque nós conversamos aqui hoje, mas na verdade fica muita coisa ainda para trás, né? Mas foi muito bom ter contado alguma coisa, né, a respeito que a gente, toda família tem uma história, né? E cada pessoa, cada dia uma página a gente escreve, né? Então acho que se fosse escrever tudo que a gente passa, daria um livro ou mais de um, né? Mais de um. Mas é muito bom a gente, as pessoas conhecerem a gente, né, mais um pouquinho, né? Porque todo mundo tem uma história difícil. Mas obrigada. É bom, né? Eu falo que as histórias difíceis é que mais melhora o espírito da gente, né? Os momentos difíceis é aqueles que elevam a gente até Deus, né? Lapida, né? Pois é, minha filha, te agradeço muito, viu, gente? Jesus te abençoe, né, com a sua família.